preparando a minha casa para o Natal. E hoje bem num espaço que todo mundo esquece, que é a área de serviço. Meu nome é Poliana Albiero, eu sou uma feng shuista, especialista em planejamento e dona de casa assim como vocês. E vamos lá para o assunto, que aqui a gente não enrola nada, a gente fala aquilo que deve ser e vamos trocando essa experiência entre donas de casa. Se você gosta de praticar o Feng Shui, me conta aqui nos comentários. É uma prática que eu conheço muitas mulheres que fazem, que tem assim, que pegam um pouquinho aqui, um pouquinho lá e colocam aquelas dicas. E eu não estou aqui para vender curso, eu não estou aqui para promover ninguém. Eu estou aqui só passando aquilo que eu aprendi e que continuo aprendendo, porque o Feng Shui é uma jornada muito grande. Não é você fazer um cursinho aqui, um cursinho ali, que você entende toda uma filosofia milenar. Por séculos e séculos, lá no Oriente, eles estudaram esse movimento das energias. Então, para nós aqui ocidentais, essa informação às vezes não cabe bem, ou às vezes a gente começa pegar aquelas misturas, né? Misturaram muito com isso, com aquilo outro. Mas, aquilo que eu sempre digo para vocês, existem bons livros de Feng Shui, vivo indicando livros aqui. E quando vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem. Se eu souber, eu posso ajudar vocês. Vamos lá. Eu tô aqui na área de serviço. A minha área de serviço é muito pequenininha. Gente, olha aqui. Eu moro numa casa alugada, num apartamento alugado, e aqui a área de serviço está grudado com tem apenas uma mureta aqui que está separando da cozinha. Então eu tenho o quê? 3 passos, gente, ó. 1, 2, 3. 3 passos de área de serviço. Quer dizer, isso aqui dá 1 metro e pouquinho, 1,5 metro, não chega a dar 1,5 metro. Minha máquina de lavar roupa. E eu tenho aqui o meu tanque. Quando eu não está em uso, eu coloco essas tábuas aqui porque ele me serve o quê? De bancada. Aonde eu deixo o quê? Eu deixo as minhas ervazinhas. Lembre-se que perto de cozinha ou na cozinha a gente pode ter plantas, mas plantas que sejam comestíveis. Aqui eu tenho a hortelã e aqui eu tenho a avenca, que ela não é daqui. Ela é dentro de um outro espaçozinho lá da minha copa, mas ela tá começando a amarelar e eu coloquei ela pra cá. Eu não sei por que ela tá amarelando, então a gente não deixa uma planta, quando você vê que uma planta tá começando a morrer, você muda ela de lugar, né? São 2 plantas comestíveis. A avenca a gente faz chá. A hortelã a gente pode fazer chá, nós podemos fazer temperos, isso e aquilo. Muito tempo para conseguir desenvolver e cultivar a hortelã, gente. Comprava e não ia para frente. Comprava e não ia para frente. Tu vê que agora ela aqui, ó, tá crescendo. Eu só chego e corto os galinhos e ela brota novamente. Aprendi a técnica de cultivar a hortelã. Então eu vou mostrar bem claro esse espaço e o que a gente deve ter dentro de uma área de serviço. Observando que quando eu fiz o mapeamento aqui desse apartamento aqui, através da técnica do chapéu preto, do baguá, esta área aqui é a área da prosperidade. Então, eu deveria ter aqui, segundo a escola americana, ou a escola do chapéu preto, tons dourados, né? A cor púrpura, né? Porém, eu fui aprendendo com outras técnicas que nessa divisão dos trigramas, aqui também, nesse canto da minha casa, quando a gente fala na prosperidade, um dos elementos da prosperidade é o elemento madeira. Então, o que eu tenho? Eu tenho a madeira. E madeira aqui, apesar dela estar bem próximo, eu deveria ter aqui uma treliça, alguma coisa. Eu não tenho como colocar uma treliça aqui, porque o proprietário não permite furar parede nessa região aqui. Então, eu não tenho como ter uma treliça para separar o meu fogão da minha área de serviço aqui. Então, eu coloquei a madeira aqui. Gente,
Observem, a gente faz aquilo que pode numa casa alugada. Se fosse minha, então eu já teria aqui uma divisória com madeira, uma treliça, alguma coisa. A gente faz aquilo que pode. Eu vou mostrar então com mais detalhes aqui para vocês o que é de uma área de serviço. É tudo aquilo que nós utilizamos para fazer serviços de limpeza ou guardar aqueles objetos onde a gente faz consertos na nossa casa. Então vamos lá. Está aqui meu tanque, ali que eu coloquei essas duas tábuas, e quando eu tenho que lavar alguma pecinha, eu esfregar mais ela ali, eu retiro essas duas tábuas e pronto, né? Então aqui eu tenho a minha máquina. Atrás aqui, ó, eu deixo a minha tábua de passar, então ela fica escondidinha aqui. Neste canto, então, eu tenho a minha sapateira. Nós retiramos sempre os sapatos que vêm da rua e quando a gente retira na porta, a gente guarda aqui, tá? Eu não sou daquelas loucas que cada vez que entra com o sapato vai lavar ele, então a gente põe o sapato sujo ali. Tem o meu nicho e tem o nicho do meu filho. Aqui atrás, ó, vocês podem ver que eu tenho a minha escada, ela fica escondidinha ali, aqui. E esse meu armarinho, lá em cima eu tenho 2 toquezinhos da cor púrpura. Lá, as minhas correções de área faltante, meu cristal. Lá em cima também, ó, as correções de áreas faltantes. Que tem, tu vê que tem essa entrada aqui e tem muita área faltante. Aqui, o que eu procurei colocar aqui? Eu tenho um vídeo que eu falo sobre o porquê que eu coloquei essa cor aqui, encapei com papel adesivo, né? Ele tem a cor dourada. Da área de serviço, eu deixei um espaço aqui para você. Sabe aquelas roupas que você vai retirando do varal e tem que ser passadas? Eu tenho esse nichozinho aqui que eu não passo roupa todo dia, então eu vou colocando ali. Panos de limpeza, ferro, as caixinhas aqui, eu tenho caixinhas para sacos de lixos e esponjas, coisas de festa, a minha caixinha de costura. Aqui eu guardo aqui guardo coisas assim como velas, cristais, coisas de Feng Shui para mim praticar, né? Aqui uma cestinha de roupa. Olha os produtos de limpeza, gente. Não faço estoque. Tenho apenas o suficiente. Uma, porque eu não tenho espaço. Lá embaixo, então, os baldes, a minha cesta, aspirador de pó, vassoura. É nesse cantinho aqui, ali tá o preguinho dela. Ela tá molhada lá fora, tá secando. E aqui, então é isso daí, gente. Aqui tem uma caixinha que tenho barbantes, linhas, aqueles tecidinhos que a gente guarda que sempre precisa, às vezes para fazer alguma decoração, alguma coisa. E é isso, gente. Deveria se ter aqui também as ferramentas. Esse deveria ser o certo, ter ferramentas aqui. Mas eu não deixo as ferramentas aqui, eu deixo na minha sacada lá, que eu tenho um espaço lá. Mas se você não tem lugar de guardar ferramentas, a área de serviço é um bom lugar para se guardar ferramentas. Aqui dá para perceber bem o tamanho, ela é muito pequenininha, gente. Ó, aqui, ó. Aqui é o meu armário. Mas eu consegui reduzir e ter o quê? Apenas o essencial, gente. Ter coisas que sejam práticas. Não adianta nós querermos acumular coisas. O mesmo acontece com plantas. Às vezes as pessoas estão nessa onda de ter planta, mas plantinhas tem que ter cuidado. Você não deve ter uma planta em casa que venha a morrer, gente. Pense. Você coloca uma planta lá. Aquele ali é o meu sininho da sorte. É um patuá dentro das crenças folclóricas da China, né? Se chama o sino da sorte. Então, você tem o sino da sorte aqui, você vem como aqui e vai. Quer dizer, quando você tem o sino, você tem que badalar ele, né? Então, 1 vez por dia, 2 vezes por dia, você vem aqui para dar uma badaladinha e fazer o som. Por quê? O ti é atraído pelo som. E eu tenho essa vista maravilhosa aqui na minha cozinha. Aqui na minha área de serviço. Lá embaixo o rio e toda essa parte verde aqui. Não é porque é uma área de serviço que nós devemos termos bagunça nela, gente.
As pessoas esquecem, às vezes só arrumam a sala, só arrumam o hall de entrada. Já pensou se eu deixasse bagunça acumulada aqui? Aqui é minha área da prosperidade. Então, se eu tenho bagunça na área da prosperidade, como é que vai ser a minha prosperidade? Observem tudo que você tem em casa. Tenha apenas aquilo que seja funcional para você. Quando eu me mudei da minha outra cidade, uma das coisas que eu percebi que eu tinha mais de 10 baldes. Eu tinha tudo que era tipo de balde, formato de balde de tamanho. Eu cheguei aqui e me encontrei com uma realidade que era muito menor da onde eu estava. E eu observei assim, por que eu precisava de tantos baldes? Por que eu precisava de tantas bacias? Então a gente começa a pensar por que a gente compra tanta coisa. E sem aquela questão de não tem espaço, eu não tenho espaço aqui, eu tenho um pequeno armário que tem que caber tudo ali. Eu não vou deixar as coisas ficarem difíceis, porque quando você empilha muita coisa uma em cima da outra, fica difícil para você retirar. Então, nós não temos muito tempo e aquilo que é difícil para ser retirado, que você tem que tirar um objeto da frente para pegar outro atrás, traz transtorno. E não é isso que nós queremos facilitar o nosso dia. E facilitar o nosso dia ter o quê? Poucas coisas se você tem um espaço pequeno. Se você tem um espaço grande, ótimo, mas pense também quanto tempo você tem para limpar. Porque também um espaço maior requer mais tempo de limpeza. A quantidade de azulejo aqui, de lajotas que eu tenho para limpar, são perto de uma área de serviço lá de 10 metros quadrados, 12 metros quadrados. A gente tem que fazer esse cálculo. A gente deve viver conforme as nossas possibilidades. E quando a gente aprende a viver conforme as nossas possibilidades, aquele momento, daquele agora, a gente fica o quê? Mais tranquila. E essa tranquilidade, essa paz que o Feng Shui tanto fala. Feng Shui, às vezes as pessoas se enganam e pensam assim que, nossa, eu vou lá harmonizar e a primeira coisa, onde que está a minha prosperidade, que eu quero ganhar dinheiro. Se alguém te disser que você vai ganhar dinheiro colocando as técnicas de Feng Shui na tua casa e você vai ficar rica, essa pessoa está te enganando, gente. Feng Shui não é magia, já falei aqui. Não vejo que Feng Shui não é magia. O que acontece é que você começa a equilibrar as energias da tua casa, você fica mais sereno, mais tranquilo, você começa a viver o momento de hoje. Quando você tem tudo isso, você tem mais ideias, as pessoas te procuram mais. Então, tudo isso caminha para quê? Para você ter um maior equilíbrio financeiro. Mas se alguém te disser que você vai ficar rico aplicando Feng Shui, essa pessoa está mentindo. Conta aqui o que você está fazendo na tua casa, se você se interessa por Feng Shui. E se está gostando, se inscreva aqui. Esse canal é para nós, donas de casas, que queremos harmonizar e deixar nossa casa muito tranquila. Até o próximo vídeo.